Olá, eu sou a professora Rita Cruz, do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Eu vou começar remetendo a alguns dados que vêm sendo veiculados pela United Nations World Tourism Organization, segundo a qual os fluxos do turismo internacional deverão ser reduzidos neste ano de 2020 em torno de 20% a 30%. O mesmo se passaria, ou se passará, segundo a UNWTO, em relação às perdas de receitas para o setor, que são calculadas aí em torno de 300 a 450 bilhões de dólares, o que representa também algo em torno de 20% a 30% a menos que o ano de 2019. Naturalmente, esses dados por si só já são impactantes, mas é necessário que a gente faça algumas ponderações sobre os mesmos. Primeiramente, quando a gente fala em turismo mundial, ou turismo internacional, isso pode gerar um entendimento equivocado, de que o mundo inteiro vai sentir os impactos da pandemia ou as nações, todas as nações sentirão os impactos da pandemia da mesma forma, e isso evidentemente não é verdadeiro. No caso do setor turismo, sofrerão mais os países que mais recebem turistas, por razões óbvias, que são são nações que têm uma dependência econômica do turismo maior do que outras nações, e portanto, neste caso, nós estaríamos pensando em destinações como as nações, os países europeus, os Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, a própria China, que são países que têm, que recebem muitos fluxos importantes do turismo de massa internacional. Entretanto, há uma outra ponderação necessária, porque não é a quantidade de turistas que explica a importância que o turismo tem para um lugar, mas sim a participação da riqueza gerada no setor em relação à riqueza total de um país. E, nesse sentido, os dados relacionados ao produto interno bruto são muito mais, fiéis à nossa compreensão sobre os impactos da pandemia no turismo do que simplesmente os dados de fluxo. A princípio, a gente poderia pegar o exemplo, eu falei aqui na Europa, países como Portugal. No caso de Portugal, o turismo participa em torno de 7% da composição do PIB nacional, 17% do PIB nacional. No caso da Espanha, em torno de 14,6%, na Itália, em torno de 13%, na França, 9%, naturalmente, no caso do Brasil é 3,71%, no caso dos Estados Unidos 2,8%, ainda que a participação do turismo na composição do PIB nacional seja pequena, como é o caso brasileiro, toda a perda econômica é importante para qualquer país e, sobretudo, num ano em que todos os setores da economia estão afetados. Mas no caso específico do turismo, é importante a gente ressaltar o fato de que algumas localidades no mundo têm uma maior dependência econômica em relação ao turismo. Isso se aplica de uma forma ainda mais importante, além das nações que eu já mencionei, a países que são ilhas ou arquipélagos de ilhas, como é o caso das Ilhas Seychelles, em que o turismo compõe praticamente 1/4 do PIB da nação. Quando a gente fala das Ilhas Maldivas, em que praticamente o turismo representa 1/3 da composição do PIB nacional. Então, evidentemente, essas nações sofrerão e já estão sofrendo de uma forma muito mais importante o impacto da pandemia e da imobilidade que ela nos impôs, em função da dependência que essas localidades têm em relação à atividade econômica do turismo. Pensando no caso brasileiro, é importante a gente ressaltar que o turismo de massa no Brasil ele está fortemente concentrado do ponto de vista espacial, do ponto de vista geográfico,
E lembrando, né, que eu sou uma geógrafa, né, e evidentemente as minhas análises estão muito voltadas, né, para os impactos espaciais, geográficos, né, de todo esse processo, né. E o turismo de massa no Brasil, como eu vinha dizendo, ele está fortemente concentrado no que eu chamo de porção oriental do país, né, nos estados, sobretudo nos estados litorâneos, né, mas também alguns estados para o interior, como é o caso, né, do Distrito Federal, do estado de Goiás e de Minas Gerais, né. Isso significa que, embora, né, o impacto do turismo, né, da pandemia na composição do PIB do turismo nacional esteja sendo previsto, segundo um estudo realizado pela FGV, né, em torno de 30% a 40%, ou seja, o PIB do turismo no Brasil 2020 deverá ser de 30% a 40% menor que o PIB, né, que a riqueza gerada no setor em 2019. Isso por si só já é uma notícia bastante ruim, né? E já nos faz pensar, né, em como, né, essa diminuição, né, da riqueza gerada no setor poderá impactar não só a composição do PIB nacional, mas também as regiões e localidades mais atingidas, né? E aí esse ponto que eu gostaria de reforçar, né? Ou seja, o fato de que não nos basta, né, perguntar quais serão, né, as nações mais afetadas pela crise da pandemia, mas é necessário levar em conta que lugares serão mais afetados, né, que setores serão mais atingidos. O setor aéreo a gente já sabe que está sendo profundamente atingido, né? O setor de hospedagens, né? O setor de alimentação, as chamadas atividades características do turismo, todas elas estão sofrendo, né, de forma importante os impactos da pandemia, né, em função, de novo, da imobilidade que as quarentenas, né, vividas em diferentes nações estão nos impondo a todos, né? Mas também caberia perguntar, né, que sujeitos serão os mais afetados, né, por essa crise, né, por essa crise sanitária. Então, voltando ao caso brasileiro, né, embora o turismo participe timidamente, né, da composição do PIB nacional, eu já falei aí no índice de aproximadamente 3,71%, esse impacto ele é diferenciado quando a gente leva em conta os lugares onde o turismo de massa no Brasil está ocorrendo, né? Então, se nós considerarmos as regiões no Brasil que têm uma maior dependência econômica do turismo, né, as localidades que têm no turismo a sua principal atividade econômica, evidentemente esse impacto é muito maior do que os 3,71% pensados para a escala nacional, né? Então, é fundamental que a gente geografize, que a gente espacialize essa reflexão, né? Como uma localidade, né, litorânea ou não litorânea, para o interior do Brasil, que tem o turismo como atividade econômica mais importante, como é que essa localidade está, né, enfrentando, né, essa crise e o que está posto para o futuro, né, no chamado pós-pandemia. Evidentemente, isso depende muito de como, no caso brasileiro, né, o Estado, né, agirá em defesa, né, sobretudo das pequenas empresas, né, e a gente precisa reconhecer, né, que o setor turismo é um setor absolutamente diverso do ponto de vista econômico, né? Então a gente tem desde as grandes corporações, as redes hoteleiras internacionais, né, que representam uma fatia pequena do setor de hospedagens no Brasil, mas uma massa, né, um conjunto enorme, gigantesco de pequenos empreendimentos, né, que são de propriedade dos chamados pequenos capitalistas. Então, o hotel familiar, o pequeno hostel, o bar, o restaurante localizado numa área muito visitada por turistas, né? Então, essas pequenas empresas que empregam muita gente no setor,
elas estão sendo, neste momento, as mais afetadas. Porque as grandes corporações, de um modo geral, têm reservas financeiras que lhe permitem suportar, né, a crise por algum tempo e retornar, né, a ativa com alguma brevidade e com algum sucesso, né? Enquanto o pequeno empreendedor, a pequena empresa, normalmente não tem essa reserva financeira e daí, né, nós já estamos experimentando, passando, né, pelo fechamento de pequenos hotéis, às vezes até hotéis de médio porte, né, e além de muitos estabelecimentos relacionados ao setor de alimentação, né. Então, pensando, né, num possível desdobramento, né, de toda essa crise para o setor turismo, sem nenhuma pretensão de adivinhar, né, o que vai acontecer, porque realmente isso é impossível, né, mas nós podemos levantar algumas hipóteses em função daquilo que já está ocorrendo, né. De um lado, está posto claramente, né, o aumento, né, do desemprego no setor, né? E o setor do turismo, né, é importante que a gente ressalte o fato de que o setor do turismo já é um setor, né, que emprega pouco em relação, no caso brasileiro, né, em relação a outros países, e também emprega pouco do ponto de vista da formalidade do trabalho, né? Há muita gente operando, né, trabalhando no setor turismo na informalidade, como se sabe, como diferentes estudos dão conta. Esses empregos formais que, embora poucos comparativamente, né, a outros setores de atividade econômica, são muito importantes para todos os brasileiros, né? Então, nesse sentido, né, o impacto da pandemia, gerando desemprego no setor, será e já está sendo bastante grave, né, com o fechamento de estabelecimentos comerciais ligados à prestação de serviços, de lazer, de hospedagem, de alimentação, de agenciamento de viagem, né? Então, isso já está colocado, um aumento do desemprego, né, no setor, mas também, por óbvio, como consequência desse desemprego em grande parte, né, um possível aumento também da precarização do trabalho no setor, né, porque o trabalhador que ficar, o trabalhador que permanecer, né, sofrerá, como em outros setores de atividade econômica, a pressão salarial, né, possivelmente uma pressão maior sobre a carga de trabalho, né, já que as empresas estarão, todas elas, né, tentando se recuperar economicamente do impacto vivido pela pandemia. Então, era isso que eu queria dizer, né? Eu gostaria muito mais de lançar algumas ideias, algumas reflexões, né? No meu entendimento, esses estudos, essas pesquisas estão por ser feitos, né? Eu, de minha parte, estou coordenando uma pesquisa que eu estou chamando Turismo em Tempos de Pandemia, reflexões críticas a partir da geografia, e eu e um grupo de pesquisadores no Brasil e fora do Brasil, a gente está tentando aí construir, né, um panorama, portanto, mais palpável, né, a partir dos estudos de caso, de quais já estão sendo os desdobramentos, né, da crise sanitária sobre o setor no Brasil, fora do Brasil e em diferentes localidades. Mas está aí, né, um desafio de pesquisa para todos nós. Mais uma vez agradeço e me despeço com um grande abraço a todos e saúde.